Talvez você se comunique dessa forma. Talvez Opa, Eduardo aqui e nessa e nessa Opa, Eduardo aqui e nesse vídeo você vai entender como você pode melhorar a tua comunicação. Um dos grandes fatores que atrapalham a nossa comunicação é o vício de linguagem. Isso mesmo. Tem muitas pessoas que não têm consciência do vício de linguagem e por isso utilizam isso na sua comunicação como se fosse algo comum. Só que esses vícios de linguagem, eles interferem na tua comunicação, enfraquecendo ela. No momento em que você vai conversar com alguém, no momento em que você vai vender algum produto ou serviço, no momento em que você vai fazer um vídeo como esse, se você utiliza esses vícios de linguagem, isso acaba tirando a sua credibilidade. Às vezes você até domina o assunto, mas por causa de um determinado vício de linguagem, você perde a credibilidade e as pessoas passam a não confiar em você. Um dos vícios de linguagem muito comum é a redundância. Isso mesmo. Talvez você faça uso desse vício de linguagem. O que é redundância? Então, eu vou subir para cima. Não, eu vou descer para baixo. Eu vou entrar para dentro. Eu vou sair para fora. Meu amigo, se é subir, com certeza é para cima. Se vai descer, é para baixo. Se vai entrar, é para dentro. Então, isso é redundância. E quando você utiliza esse tipo de comunicação, no momento em que você está passando alguma informação, tira a tua credibilidade. Porque dá a ideia de que você não entende muito bem a língua portuguesa, de que você é alguém que não se comunica bem, e isso enfraquece a tua comunicação. Passa a ideia de que você não tem capacidade de ensinar, de que você não tem nenhum tipo de autoridade naquilo que você está apresentando. Em alguns momentos isso é até tolerável, mas dependendo do tipo de pessoa que você está comunicando, isso fica muito chato. Um outro tipo de vício de linguagem é o tal do né. Então, né, hoje eu vim fazer esse vídeo aqui, né, para que vocês possam, né, aprender sobre oratória, né? E uma vez que você aprende sobre oratória, né, você com certeza, né, vai conseguir, né, vencer o seu medo de falar em público, né? E percebe? O né é um vício muito comum e as pessoas usam o né constantemente. O né é uma necessidade de aceitação, é uma checagem que nós fazemos. E muitas vezes o né, ele soa como uma interrogação. Então, se eu estou comunicando com você um assunto, não quer dizer que você tem que aceitar aquilo que eu estou falando, não quer dizer que você tem que concordar comigo, mas quando eu fico falando né, eu estou pedindo para você concordar. E se você não concorda, lá no seu subconsciente, você vai me rejeitar, vai rejeitar a minha comunicação. E sem contar que quando a pessoa fica falando muito né, você fica prestando atenção no né. Certa feita eu fui numa palestra e o rapaz falava muito né. Eu comecei a contar o tanto de né que ele falava e, literalmente, eu perdi todo o conteúdo que ele estava passando, porque eu fiquei prestando atenção no né. Então você precisa tomar consciência de que existe esse vício na tua linguagem. E uma vez que você toma consciência que existe esse vício na tua linguagem, tanto a redundância quanto o né, você começa a se policiar. A grande sacada para poder lidar com esse tipo de vício de linguagem é tomar consciência, é saber que você está fazendo uso de uma linguagem que atrapalha e enfraquece a tua comunicação. Um outro tipo de vício de linguagem é o então, eu tenho que fazer um vídeo para você. Nesse vídeo eu vou falar algo muito bacana para você e esse algo muito bacana com certeza vai mudar a tua vida. Eu fiz algo muito interessante. Percebe? Isso é um ruído na comunicação. Pessoas que utilizam esse tipo de vício de linguagem são pessoas que não conseguem respeitar a pausa entre uma palavra e outra. Quando você faz a leitura de um livro, você usa o entre uma palavra e outra? Não, você lê, respeita o espaço e quando tem alguma pontuação você respeita também. Quando tem a vírgula, por exemplo, é uma pausa no texto. Você está lendo e aparece a vírgula. Essa pausa nada mais é do que o silêncio na fala. Então, para você começar a lidar com esse ruído na comunicação, você tem que aceitar a ficar em silêncio em alguns momentos. Existem pausas rápidas, como a que eu estou utilizando agora, no meio dessa comunicação. E existem pausas mais lentas que você usa depois de uma reflexão ou uma pergunta. Por exemplo, você quer ser um ótimo orador? Imagina se você for uma pessoa que comunica tão bem a ponto de mudar a vida de outras pessoas. Isso seria legal para você? Percebeu que eu utilizei
uma pausa bem no finalzinho para você refletir sobre isso e com certeza isso faz toda a diferença. Então aprenda a usar o silêncio em alguns momentos, a usar a pausa. E como que você pode lidar com o né, com o e esses ruídos na comunicação? Respirando. Isso mesmo, respirando. Quando você pensar em falar um né, você faz assim, ó. Respira. Tenta respirar e falar né ao mesmo tempo, para ver se você consegue. Não dá, na verdade? Tenta respirar e fazer ao mesmo tempo. Não dá, porque você está usando a respiração. Então, no momento que você usa essa respiração, você vai criar um silêncio entre uma informação e outra e vai eliminar esse ruído na comunicação, esse vício de linguagem. Muitas pessoas acabam utilizando porque elas estão pensando em voz alta. Tem algumas pessoas que têm uma certa dificuldade para poder utilizar o raciocínio lógico, utilizar a mente de uma maneira mais estratégica, pensar em algo de maneira mais estratégica, de uma forma mais rápida. O raciocínio dela demora um pouco, ela tem que buscar essa informação. Ela está procurando. E ela está procurando a palavra. Então, uma grande sacada para você ter um raciocínio mais rápido, para você trabalhar essa sua fragilidade na comunicação, é você fazer leitura de livros. Leia bastante livro. Isso aumenta o teu vocabulário e te ajuda a ter um raciocínio mais rápido. A leitura exercita o córtex. E uma vez que você exercita a tua mente, ela fica mais proativa. Ela busca as informações de maneira mais rápida. E você não precisa ficar pensando sobre o que você vai falar no momento em que está comunicando. Isso são dicas ao longo desse vídeo para você ir anotando. Espero que você anote essas informações, porque faz toda a diferença. E uma outra sacada para você lidar com o ruído na comunicação, o pensar alto ou até mesmo né, é você ler o livro em voz alta, respeitando as pontuações. Enquanto você lê, respeita as pontuações, você está se ouvindo e mandando uma mensagem para a tua mente sobre a forma correta de se comunicar. Isso vai fazer toda a diferença. Então, pega essas sacadas, essas dicas e esses insights para você começar a eliminar o ruído na comunicação. Ok? Agora, os seus maiores inimigos na comunicação vão ser as redundâncias, o né, o todos esses vícios de linguagem devem ser eliminados. Tenha eles como inimigos. Só mais uma dica para você. Eu gosto de entregar bastante conteúdo para ajudar as pessoas. Uma outra forma de você identificar o vício de linguagem é você mandar áudio pelo WhatsApp. Envie um áudio pelo WhatsApp, depois ouça o seu áudio e perceba se você está utilizando vícios de linguagem, seja a redundância, seja o né, seja o e ao perceber, você começa a tomar consciência. Se você toma consciência de que está fazendo algo errado, você automaticamente começa a se policiar. Você vai perceber que depois desse vídeo, quando você estiver comunicando, você vai pegar se cobrando. Opa, usei o né agora. Opa, usei o Opa, usei redundância. Eu tenho que parar com isso. Então ouça os áudios. Grave vídeos como esse, de frente para a câmera, faça um vídeo, ninguém vai ver o teu vídeo. Às vezes você se sente inseguro por causa do julgamento das pessoas, mas grave um vídeo falando de qualquer coisa e se veja falando. Perceba os teus vícios de linguagem e quando você percebe isso, a tua consciência expande ainda mais e você começa a ser um eliminador de vícios de linguagem. Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo e que isso te ajude na tua comunicação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!